Segunda-feira, quando essa palavra foi trazida, a palavra que fala de Ló, né? E vamos lá já aqui para ela, Gênesis 12, no versículo 1, tudo que eu vou ler está na NVI. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém. Primeira coisa, essa palavra aqui, eu tenho, direto eu escuto alguém que, eu já até comentei isso nos cultos, eu escuto às vezes alguém, geralmente é um cônjuge, é um pai, uma mãe, um filho, né, de alguém que ouviu uma palavra, às vezes uma palavra até mais incisiva, e que pegou aquela palavra, pegou parte daquela palavra, sem o contexto daquela palavra, e em cima daquela palavra tomou uma decisão. Eu ouvi lá o pastor pregando isso, eu ouvi lá o fulano pregando isso. Não, porque no culto de hoje, Deus me mandou fazer isso. Eu pedi uma confirmação para o Senhor e Deus me confirmou. Então, vou tomar essa atitude, essa decisão. O culto, por exemplo, de hoje cedo às 7 da manhã, se uma pessoa pegar algumas, igual se faz muito hoje, né? Se pegar e fazer alguns cortes do culto, é até perigoso, né? Porque tem expressões como hoje, principalmente a internet, que a gente está acostumado a ver muito desses, tanto que o nome disso é corte, né? A pessoa pega um corte, mas ela pega o corte de um pedaço que ela não viu, ela não ouviu e, principalmente, ela não compreendeu o contexto. Então, é importante, às vezes, a gente falar isso. Porque se você pega um corte, se você pega o pedaço, se você pega um trecho apenas, e você condicionou, talvez não conhece a Deus, e Senhor, confirma para mim, né? Confirma para mim que o Senhor tem tal coisa comigo, confirma para mim que o Senhor tem tal coisa com a minha vida. E aí você está querendo demais aquilo, você busca demais aquilo, e você ouve aquela frase, você se apoia naquilo. Já chegou em mim, como eu estou dizendo, de gente que a pessoa falou que ouviu no seu culto, que ouviu você falando isso, então fez assim, comprou isso, tomou tal decisão com a família, tomou tal decisão do emprego e tal. Primeiro, é importante lembrar que independente de quem saiu aquela mensagem, independente de quem foi o pregador, independente da mensagem, você é livre para escolher o que você quiser, mas é escravo das consequências. Está entendendo? Então, eu agora, que eu estou aqui, eu prego, com responsabilidade ou sem responsabilidade, o que você faz com a sua vida, quem paga o preço depois? Eu ou você? Se eu pregar com responsabilidade, você toma uma decisão em cima dessa pregação, quem paga o preço? Se eu prego sem responsabilidade, e você toma uma decisão com a tua vida, quem paga o preço?
você também. Está entendendo? Então tem gente que talvez fale, não, e você paga o preço. Não, a decisão, ela sempre é sua. Então eu falo isso porque essa semana a gente tem algumas palavras que se a pessoa, como essa que eu acabei de ler. Então começa como o Senhor falou para o Abrão, sai da tua terra, quer dizer, a região, sai da tua parentela, né? Sai do meio dos teus parentes e sai da casa do teu pai. Uma pessoa que ela está querendo fugir, uma pessoa que ela não está aguentando, ela pode pegar essa palavra e tomar uma decisão com a vida dela, e inclusive colocar embaixo da decisão dela, assinado Deus. Deus falou comigo. Deus mandou. Ó, tá vendo? Eu tinha que assistir esse culto, porque Deus mandou mesmo eu sair. Só que aqui a gente precisa entender, essa palavra, inclusive, coloca uma coisa na sua cabeça, escreve como se fosse na pedra, para nunca mais esquecer. Essa palavra de Abraão, muita gente, essa é uma das palavras que mais pessoas tomam decisões em cima dela. Ó, tá vendo? Deus mandou eu sair. Ó, tá vendo? Deus mandou eu saí. Mas sair do quê? E sair por quê? Esses dias ainda eu tive uma situação, um caso, na verdade, que ainda não concluí. E até seria muito bom que a pessoa estivesse assistindo, porque eu sei que ela não está aqui, mas se ela estivesse assistindo seria uma bênção, que a gente ganharia tempo. E eu vou falar sobre este caso junto com o do Abraão. Quando Deus falou para o Abraão, sai da tua terra, a primeira coisa que a gente precisa entender, não havia propósito nenhum para ninguém daquela família em Harã. Zero. Nada. Então Deus, se ele falou com Terá, a gente não sabe, mas acredita, porque está escrito que o Terá, pai do Abrão, né, avô do Ló, né, o patriarca daquela família, o descendente, né, de Éber, o descendente de Sem, com quem Deus tinha um propósito, que a gente vê que tinha um propósito com aquelas pessoas, e que ali, quando chegou no Terá, a gente vê que a Bíblia aí ela é canalizada para aquela família. E não é por acaso que está escrito, Terá saiu de Ur dos Caldeus, a Babilônia, e ia para Canaã, parou em Harã. Então a primeira coisa, quando a gente está para tomar uma decisão dessa, e eu estou falando do culto dos pais e filhos, porque eu tenho de gente que está tomando decisões com os filhos, né, fazendo com os filhos, fazendo para os filhos, ou envolvendo os filhos em decisões, que a pessoa ela tem algo dentro do coração dela, ela coloca algo dentro do coração dela, primeiro aquilo fica na cabeça um tempo, que ela começa a pensar naquilo, ela começa a buscar informações daquilo, ela deseja aquilo, está no campo da alma, né? Aquela faculdade poderosa, eu quero, eu quero, eu quero. Aí quando desce para o coração, é uma questão de tempo, que ou Deus dá um livramento para a pessoa, que aquela cegueira, aquele filtro que ela colocou na visão dela, aquilo é limpo e ela enxerga a tempo. Opa, igual aconteceu com o filho pródigo, que a Bíblia diz assim, e caindo em si, quer dizer, ele não estava indo pela cabeça dele, ele estava indo pela cabeça do mal, ele estava indo pela cabeça de alguém que o mal estava usando, sejam aquelas prostitutas, sejam aqueles amigos que devem ter se aproximado dele quando ele estava com o dinheiro do pai na mão, mas a Bíblia diz, não eu, que depois ele caindo em si. O que era o si? Aquele garoto que foi instruído, que cresceu com o pai, que aprendeu o caminho certo, que viu uma trajetória de semeadura e colheita. Então ali ele não ia colher. A vida que ele escolheu ter quando ele pediu o dinheiro do pai, ele não ia colher. Porque não foi o que ele aprendeu. Então quando ele caiu nele, ele voltou a ser ele voltou para o lugar que ele devia voltar. Então Harã não tinha propósito. Então ali quando Deus retoma
o que parece que ele começou no Terá, ele já fala para o Abrão, sai daí. Ou seja, não tem nada com você aí. Não tenho propósito, não tenho bênção aí, não tem nada. Então, aquelas pessoas que estão, tem que sair, tem que sair. Tem que sair por quê? Porque está difícil? Desde quando que dificuldade não tem a ver com o propósito de Deus? O que não tem a ver de verdade com o propósito de Deus? Pecado, maldição, preguiça, querer colher onde você não plantou e onde teve oportunidade de plantar, mas perdeu aquele tempo. Isso não tem a ver com propósito. Então Deus, quando aparece, quando fala com Abraão, disse, sai desse lugar que não tem nada meu aí. Não falei dele com você. Não tem direção para você estar aí. Não tem bênção para você estar aí. Diferentemente do lugar que já era para o pai dele ter ido, que era Canaã. Tanto que ele saiu dali onde ele estava, em Harã, ele foi para Canaã, que era o lugar que era para o pai dele ter concluído a caminhada. Então, antes de qualquer pessoa tomar decisões com ela e com a família dela, ela tem que pensar bem nisso. Ela tem que colocar Deus à frente, mas colocar de verdade, não é colocar da boca para fora. Sabe aquelas expressões que a gente... Deus está no comando. Para você que costuma usar essa expressão, inclusive, Deus está no controle, Deus está no comando. Do que ele está no comando? Responda para você mesmo, do que Deus está no comando da minha vida? O que você está obedecendo a Ele, não à tua vontade? Aí Deus está no comando. É ou não é? Quando Deus está no comando, você serve Ele. Você não serve suas vontades. Você não vive pelo eu quero, estou fazendo. Não, o que Deus quer? Então, aqui muita gente já entende que não tem esse sai da onde você está, porque está difícil. Sai de onde você está, porque agora é um momento duro. Sai de onde você está, porque aí eu poderia pegar uma outra palavra que foi para a mesma família, no caso a família do Abraão, no caso o Isaac, que estava difícil. Todo mundo racionalmente estava saindo, e Deus falou o que para o Isaac? Fica. Você vai ficar. Por quê? Porque tinha propósito ali. Propósito de quem? De Deus. Ali Deus queria mostrar a glória dele. Então vamos lá, e você vai falar, mas agora estou confuso, é para ficar ou para sair? É para sair ou é para ficar? Na verdade, você tem que primeiro entender se você está no lugar certo. E eu estou trazendo essa mensagem hoje, depois de ter pregado ela ontem e anteontem. Porque o que eu vejo de gente que quando tem essa mensagem, fica ali, não, tá vendo, é para sair. Porque não é Deus, já estava dentro da pessoa. E geralmente é gente que não está saindo, porque realmente está num lugar que nem deveria ter ido, um lugar que não deveria ter ficado, mas apenas está num momento difícil. E aí, em vez de olhar para Deus, está olhando para a debandada das pessoas, sabe? O que está todo mundo fazendo? Para onde está todo mundo indo? Para onde que o fluxo está seguindo? Ou você vai viver pela fé, ou vai continuar andando em círculos. Inclusive nessas ideias de, eu tenho que sair daqui. Não. Tenho que mudar para tal lugar. Quantas pessoas que eu vi, já falei isso, que as pessoas plantaram, só que aí a pessoa vem num momento de tempos mais difíceis. Agora que ela está tão perto de colher, ela pega e sai. Ela vai para outro lugar. Não, aqui não tem mais nada para acontecer. Quem te falou que não tem mais nada para acontecer? Você passa o processo, paga o preço, agora que está chegando a hora, né? Passou ali o
o outono e inverno, está chegando a primavera para você fazer a sua colheita. Não, então agora... Não, a gente tem que saber confiar em Deus, ouvir Deus. Harã não era lugar para aquela família. Só que Deus viu que naquela família as pessoas já tinham se acomodado e se acostumado. Então, com Abrão, com quem ele tinha um propósito, com quem ia nascer um filho, e não de quem já tinha nascido, já estava ali, a raiz era aquela raiz já de acomodação, não. Então, eu vou começar um projeto, vou começar algo novo com você. Sai daí primeiro. Sai dessa terra, mas não é só dessa terra, sai dessa terra, do meio dos teus parentes. Por quê? Porque aí o povo se perdeu. O povo aí se desviou do propósito. Então, isso é que tem que pesar. Não é perto de quem, não é perto ou de onde, mas se Deus está aqui ou não. Quantas vezes, por exemplo, eu vi já, acontece isso na igreja com uma certa frequência até. Tem a mãe, tem a avó e tem o filho. Às vezes aquela mãe que já não tem mais o marido, não tem o pai, tem a criança. E aquela avó é a estrutura daquela mãe, para ela poder trabalhar, ela fica com as crianças, e vem à igreja, e busca a Deus, e está ali apoiando, e está ajudando, tal. Eu já vi gente, por exemplo, que ouviu essa palavra, não, tem que sair do meio dos teus parentes. Então agora eu vou tirar meus filhos da minha mãe que está cuidando, que é minha mãe, minha família, está me ajudando, me apoiando, está aqui dentro de casa. Eu vou tirar e vou colocar agora numa escola, na babá, em não sei onde, que eu não conheço, eu não sei onde. Porque eu estou ouvindo essa palavra. Você está entendendo o tipo de coisa que às vezes acontece? Não, porque a Bíblia está falando para sair do meio dos teus parentes. Então, os problemas que os meus filhos têm é porque minha mãe está influenciando. Meu pai está influenciando. Meu irmão está influenciando. Não. Não tem a ver com as pessoas. Diga, tem a ver com o propósito. Então, se essas pessoas elas estão fora do propósito, se essas pessoas elas vão na contramão do que Deus já te falou, se esse lugar vai na contramão do que Deus já te falou, independente se o momento está bom, se o momento está ruim, se o momento está fácil, se o momento está oportuno, se o momento está difícil, se o momento está apertado, tem a ver com o propósito. Não é o momento, não é o resultado, mas com aquilo que Deus já falou. Então isso é muito importante para que pessoas não continuem tomando decisões emocionais, endossando com palavras, pregações, textos e cortes fora do contexto, como essa palavra. E aí a gente vai então para a parte do Ló. O Abrão tomou um tipo de decisão dessa. Então, vou sair da terra? Vou sair, porque não tinha propósito. Vou sair do meio dos meus parentes? Vou sair, porque não tem propósito. Mas eu acho que o Ló não está incluído nisso. Porque o Ló é mais novo do que eu. O Ló não era o que mandava era meu pai que errou. O que o Ló tem a ver com isso? Aí é onde eu quero criar uma exceção no que Deus não falou também. Porque sabe-se lá quais os motivos que o Abrão pensou e pesou na sua decisão, eu não sei. Mas um deles a gente vê que era o Ló ser um provável herdeiro para aquele homem que não tinha filhos. Então, quem que é melhor ser herdeiro do Abrão? O sobrinho dele ou o mordomo dele? Quem que é melhor ser o herdeiro? O sobrinho. Então, aquela atitude do Abrão mostra para nós um homem que agiu pela fé, mas que parte ainda da vida dele não era baseada na fé. Então, sabe quando a gente tenta, não consegue, mas tenta, agir na fé, mas uma fé baseada numa lógica. Eu vou tomar uma atitude de fé, mas para eu tomar uma atitude de fé, ela tem que estar baseada
na lógica. Aí não é fé. Aí não é obediência radical, obediência integral. Aí é obediência parcial, que foi o que o Abraão fez. E aqui entra a parte que eu quero pegar em pais, né? Eu costumo dizer que o culto chama pais e filhos, mas na verdade sempre a gente prega para os pais, né? Tem uma coisa ou outra aqui que são para os filhos, mas a maioria é para os pais. Quando a gente vem aqui para o capítulo 13, está escrito, né, do 3 em diante, ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. E onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Depois disso, não está escrito que Deus apareceu, que Deus falou, que Deus respondeu ele, que Deus... Ô Abrão, você invocou o meu nome? Não. Aí vem assim, né, no 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aqui está a inclinação do coração do Ló. E por que o Senhor falou para o Abrão sair do meio dos parentes dele? Se você pegar e ler desde o 12, quando Abrão sai, ele sai lá de Harã, para qual lugar que ele foi? A Bíblia diz e a gente leu. Para qual lugar? O Abrão saiu de Harã, foi para onde? Canaã. Então veja, a Bíblia diz que o Abrão, quando ele e o Ló decidiram, o Abrão ficou em Canaã. Quer dizer, ele e o Ló já conheciam aquele lugar. Era o lugar em que eles já estavam. Então era o lugar para onde o Senhor mandou o Abrão. Certo? Que ele saiu de Harã, foi para Canaã. A Bíblia está dizendo aqui que Abrão ficou do lado de Canaã. E o Ló, né, Abrão ficou na terra de Canaã. E o Ló foi para a região de Sodoma e Gomorra. O que significa isso? O Ló, ele até experimentou, ficou um tempo ali com Abrão, e enriqueceu como nunca, cresceu como nunca, né? Como se diz, ganhou dinheiro como nunca, o gado dele engordou como nunca, viveu o melhor tempo da vida dele. E ele sabia que o segredo, que a diferença do Abrão era Deus. Olha, esse homem invoca Deus, esse homem constrói altares a um único Deus, esse homem saiu daquela vida de idolatria do nosso avô e está seguindo um único Deus. Ele viu isso. Quando ele teve a primeira vez que coube a ele decidir, ele decidiu manter aquilo, ele decidiu ir para uma coisa diferente. Quer dizer, aquilo já estava dentro.
Mas a isso é para a gente aprender. Que às vezes você tem um olhar para uma pessoa, você tem um olhar para uma situação, eu falava isso cedo ainda, às vezes a gente tem uma vontade de mudar a vida das pessoas. E a gente tenta arrastar as pessoas para essa mudança. Não, porque eu quero que você viva isso, eu quero que você veja o melhor de Deus, eu quero que você conheça, que você tenha contato, comunhão, intimidade com Deus. Amém. E às vezes é como se a gente pudesse amarrar uma corda na cintura da pessoa, pegar e arrastar ela com a gente. Dá para fazer isso? Não com alguns. A gente não consegue arrastar a gente com a gente. Mas a gente consegue ensinar pessoas a fazerem isso. Quem que a gente consegue ensinar? Os filhos. Hoje a dificuldade de alguns pais é que eles não fizeram esse caminho primeiro. O pai do Ló ensinou ele a buscar a Deus? Ensinou? Se Deus quisesse que o Ló fosse o herdeiro do Abraão, ele teria dito isso para Abraão. Inclusive teria dito, sai da casa do teu pai, do meio dos teus parentes, mas leve com você o Ló. Por que ele não levou o Ló? Porque Deus sabia o que estava no coração do Ló. E às vezes a gente quer levar o Ló. Porque gosta do Ló. Porque quer que o Ló viva tudo aquilo que a gente quer viver. Às vezes o que acontece é que, de várias maneiras essa palavra dá para a gente pegar para os filhos. Quantos de nós têm colocado força para passar para os filhos alguns valores que a gente não recebeu? Só que não são valores que têm a ver com o reino. Às vezes a gente foi uma criança, um adolescente, isolado, privado, e depois isso nos fez falta. Aí hoje você está aí, não, eu não quero que meu filho seja uma criança isolada, eu não quero que meu filho seja privado igual eu. A minha mãe e meu pai não deixavam eu brincar com as crianças da rua, não deixava eu me misturar, não deixava. Agora eu quero que a minha criança seja. Tá bom, mas com quais crianças? Eu falo direto aqui que uma das bênçãos que a bispa teve sabedoria, mesmo numa época que ela não tinha essa sabedoria naturalmente, uma das bênçãos que ela teve na vida dela, e que ela colhe essa semeadura, é que ela não deixava os filhos com os primos. Porque tão logo ela passou a conhecer a palavra, ela percebeu, eu não quero esse comportamento nos meus filhos. Porque eu vejo que os pais ensinam para eles, eu vejo que os pais permitem, eu vejo que os pais entregam para eles. Se eles estiverem no meio, eles vão pegar isso para eles também. Está entendendo? Mas tem gente que, não, mas é sobrinho, é primo, não, tá junto. Aí é onde entra o Ló. Você tem controle do que está sendo ensinado para essas pessoas? Tem ou não? Não. Mas você gosta dela, talvez. Gosta delas. É natural a gente gostar de sobrinho, não é? Seu sobrinho, você viu nascer, brincou, pequeno. Estou falando literalmente de sobrinho, mas estou falando de várias coisas. Aqueles coleguinhas do condomínio, aqueles coleguinhas da escola. Mas não tem como deixar a criança numa caixinha fechada. Não tem. Mas também não precisa ter todos os envolvimentos, a mistura. E eu vejo, inclusive, quantos problemas estão arrebentando por conta essa frouxidão. De gente que, não, mas é porque eu fui privado, isso me fez mal. Tá bom, mas você foi privado, não sei em que contexto. Hoje, às vezes, é melhor uma criança sozinha do que ela mal acompanhada, sendo influenciada pelo mundo. Talvez tudo que você tira de um lado, você mesmo acrescenta com o outro. Acrescenta por outro lado, aliás. Quantas crianças que chegam aqui, a gente ouve cada expressão, vê cada comportamento.
Aí quando chama os pais, a primeira coisa que os pais falam assim, ó, eu não falo isso, eu não faço isso, não sei onde viu. Aí a gente começa a buscar. Foi para a casa de alguém? Foi. Fica na casa do amiguinho, o primo. Então, o que eu faço? Tem que separar. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Porque não tinha propósito em Ló. Ló, a primeira escolha que ele tomou sozinho foi para onde, gente? Para onde que ele foi? Sodoma. Não, ele não foi para Sodoma, não, ele foi do lado. Começa assim, começa do lado. Começa com algo que não é aquilo, mas está muito perto. Você está vendo, os sinais estão aparecendo. Então não adianta eu querer meu filho, minha filha, no meio de todo mundo, e depois querer lá na frente que ele tenha um comportamento de um separado. Eu é que misturei ele, depois eu quero que ele seja puro. Eu empurrei ele para ter uma convivência com gente que não tem nada de bom para acrescentar, mas depois eu quero, por frequentar a igreja, que ele seja puro. Eu vou ter esse resultado? Não. Então aí entra, e isso não é da criança, isso é do pai. Porque lá na frente não adianta você orar, pedir, buscar para Deus mudar aquela pessoa, porque você não está contente com o comportamento dela. Eu não tenho que orar pela minha família? Claro que tem, orar para Deus salvar, para Deus quebrantar, para Deus tratar. Mas aí, de repente você está orando porque você quer que essa pessoa mude, porque você não gosta do resultado que tem. Não está satisfeito com o resultado que tem. Só que também não deu condições do resultado ser diferente. Às vezes, quando a gente fala isso, alguns mas eu já vi filho de cristão, já vi filho de pastor, já vi filho de fulano, que também, então. Mas aí você tem que ver as concessões que foram feitas. Porque ser filho de alguém que tem título não quer dizer nada. Está entendendo? Não quer dizer nada. É como alguém falar, o filho do médico não vai ter doença, porque ele tem acesso aos remédios, ele tem acesso aos tratamentos. Então, um filho de um médico nunca vai estar doente, nunca vai morrer de doença. É a mesma coisa de dizer que o filho de um pastor nunca vai se desviar, nunca vai se perder. Está entendendo? Não. Agora, a Bíblia diz, e a verdade é a Bíblia, ensina. Não se basta com o título, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Então, da mesma maneira que a gente ensina as crianças o que fazer, a gente também ensina as crianças o que não fazer. Você não pode concluir, deduzir que seus filhos vão aprender sozinhos o que não é para eles. Você tem que mostrar para eles como é que se faz separação. Filhos, não é para você, eu quero, eu gosto, está todo mundo indo. Não é para mim, não é para nós, não é para você. Por que tem pais que hoje têm dificuldade de dizer um não para o filho? Porque ele nunca conseguiu mostrar para o filho que ele não deve desejar, ele não deve querer, ele não deve colocar força nessa debandada, ou seja, onde está todo mundo, isso não é para nós. Então não ensinou quando criança, não ensinou quando adolescente, agora é o jovem, é o adulto que dá trabalho. Por quê? Porque aquele jovem, aquele adulto, ele quer ir no fluxo. Como é que agora esse pai, essa mãe diz, não, mas não é esse o caminho? Sendo que sempre foi, não, isso, vamos fazer o que todo mundo está fazendo. Vamos onde todo mundo está. Vamos consumir o que todo mundo consome. Vamos fazer o que todo mundo faz. Não dá. Aí é onde há separação. Só que eu vejo quantos pais, quando ouvem algumas palavras, dizem, não é bem assim também. Não, a gente também tem que filtrar o que cabe para nós e o que não cabe. Tudo que está na palavra cabe para nós. É que às vezes a gente quer ter um pouco de Deus, da bênção de Deus, mas quer ter também algumas coisas do mundo. Eu vejo que tem pais que têm dificuldade em aceitarem que os filhos não vão ser como a maioria. E isso é a maior bênção que você pode estar vivendo hoje. Se você já consegue ver que os teus filhos não estão seguindo o fluxo, não estão se parecendo com a maioria, isso é uma bênção na sua vida. Sabia?
Porque você não vai viver o resultado da precocidade. Porque o que a precocidade traz para uma criança? Sofrimento. Ela está vivendo uma fase antes da hora. Se ela está vivendo uma fase antes da hora, o que significa que está acontecendo com a fase atual? O que está acontecendo? Eu estou vivendo uma fase antes da hora. Então, a fase atual, principalmente numa criança, o que está acontecendo com essa fase? Ela está pulando. Aí é onde a gente vê depois quantos adultos deficientes emocionais. Porque você tem, na vida, depois de tal idade, quanto tempo você tem para ser adulto? Não vamos falar o resto não, né, gente? Senão a vida fica ruim, né? Você tem quanto tempo para ser adulto depois de tal idade? A vida inteira. E para ser criança, você tem a vida inteira? Não, você tem aquela fase. Então, para aqueles que às vezes estão colocando as crianças só com adultos e só com gente mais velha, aí você vê teu filho falando uma coisa que na idade dele ninguém nem imagina o que é, e tal, olha o que ele já fala, olha como que ele já vê isso e tal. Primeira coisa, não fica feliz por isso não. Porque depois, lá na frente, aquela fase que está sendo pulada, vai fazer falta. Vai ficar uma lacuna na vida daquela pessoa. Quantos de nós, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu pulei uma fase na minha vida que é difícil às vezes. Hoje eu entendo que um dos motivos de eu não ter tanta afeição por criança é porque a minha infância não foi tão infância quanto deveria ser. E quando eu estou dizendo tão infância, eu estou sendo generoso, tá? Aquela coisa que eu não vou ficar aqui com aquela ladainha para não ficar aquele vitimismo, né? Ai, não tive, ai, faltou, tá, ó, enfim, passou. Dá para voltar lá atrás, em 1980 e alguma coisa? Dá? Não. Então consciência. Ficou. Então hoje tem que focar, tem coisas que não tem. Não tem vontade, não tem o interesse, mas tem conhecimento. Então fica o conhecimento. Vou fazer o que eu sei. Não o que eu quero, não o que me ensinaram, não o que me deram, mas o que eu sei. Isso aqui é bom? É bom para a minha família, é bom para a minha filha, é bom para as crianças que eu tiver que lidar, é bom. Então vamos fazer. Vamos falar, vamos inserir, vamos ensinar, vamos cultivar. Essa é a idade disso? Então vamos viver isso. Essa é a idade de tal coisa? Não, então não é hora. A gente precisa ter essa consciência. E hoje, o que o mundo quer que você valorize? A precocidade. Eu não estou falando nem só para o lado da sexualidade, estou dizendo em tudo. Essa criança envolvida com coisas de adulto, com assuntos de adulto, só em lugares de adulto, com cobranças, às vezes, de adulto. E aí ela não vive a fase que ela tem que viver agora. Quantas crianças que são empurradas pelo pai, pela mãe, a já cuidarem quando é a fase delas serem cuidadas. Delas receberem amor de todas as maneiras. A gente fala muito aquele livro, né, que tem um monte de livro desse daí, mas o principal, as 5 linguagens do amor. E eu vejo que, às vezes, tem gente que, quando detecta qual é a linguagem dos filhos, talvez se prendeu a uma parte desse livro, mas não absorveu o conteúdo do livro todo. Com criança, você pode ler lá, isso não é meu, tá? E eu concordo com o autor nesse ponto. Com criança, você descobre a língua dela, mas para aceitar a criança e para receber, talvez se você for muito diferente, para saber receber da criança a comunicação de amor dela. Mas você não descobre a língua dela para só comunicar com ela aquela língua. Esse é um erro que alguns pais cometem. Então aí a pessoa vai para a criança, porque tem coisa que a criança comunica diferente, que a criança vai ter uma outra maneira, mas está ali dentro daquelas
aquelas linguagens. Porém, para as crianças, essa criança aqui, ela comunica atos de serviço. Legal, então você recebe. Mas você dá a ela todas as linguagens. A tua, mas todas, para ela ser suprida de todas as maneiras. Então, olha um erro que alguns pais cometem. Quando vê que os filhos estão entrando, talvez pela companhia, né, pelos lós que você deixou ali junto com seus filhos, amiguinho, primo, ímpio, tal, começa a vir alguns comportamentos. Aí você, não, eu vou entregar isso aqui que é a linguagem dele. Você não entrega o resto, ele não aprende aquilo. Ele não recebe aquilo. Aquilo fica faltando. Independente da linguagem que ele fale. Atos de serviço, toque, tempo de qualidade, presente, não importa qual. Você, na função que está de líder, de pai, de sacerdote, de cabeça, você, como ele diz lá, né, no comecinho do livro está lá, você é que enche o tanque dessa criança. Não é isso que ele fala? A maneira que você comunica amor, você enche o tanque dela. Então tem a maneira que ela recebe mais, mas ela precisa de todos os tipos. Até para que ela tenha um equilíbrio. E esse equilíbrio, uma das coisas é você saber dar os limites. Porque criança não lidera. Inclusive, para uma pessoa se tornar um bom líder, ele precisa de uma boa referência de limites e de impulsos também. Ele precisa ter uma referência de alguém que diz vai quando tem que ir, mas de alguém que também diz para quando tem que parar. Não tem um monte de gente que é desequilibrada? Que é ou só vai ou só para? Não tem gente que é assim? Que só ou uma coisa ou outra? Não. A vida não é feita só de vai. E a vida não é feita também só de para. Então é onde alguns pais falham. Porque não ensinaram. Aí quando chega a determinada idade, ou seja, não plantaram, querem colher. Eu queria que você fosse assim, mas como é que ele vai ser? Como é que ele vai ser diferente do meio que você colocou ele? Eu deixo meu filho lá logado nas séries. Eu assinei uma assinatura de qualquer um desses serviços. Netflix, Amazon, Disney, tudo, e eu deixo lá meu filho assistindo. Você tem um ló dentro da tua casa. Talvez o ló está dentro do quarto do teu filho. Eu sou, assim, terminante explicitamente contra criança e adolescente ficar ali horas assistindo essas coisas. Vai dizer, por que não, mas aí o que eu faço? Tem que se entreter tal. Talvez você não fez esse caminho antes, vai ter que começar a fazer agora. Deixar mais perto, envolver com pessoas e coisas. Porque hoje essas séries aí, esse tipo de coisa, é onde tem um ló explícito. É uma expressão, é um comportamento, é aquela tendência à frieza espiritual, a excluir Deus das coisas. Olha os filmes de hoje, as séries de hoje. Você pode assistir uma série, às vezes, de não sei quantas temporadas e não ter uma vez a palavra Deus ali. Aí você quer que o teu filho participe de um culto, vamos falar um culto longo, culto de domingo, 3 horas e meia. Aí ele ouve Deus, o Senhor, o Espírito Santo, é o amor, é o perdão, é a comunhão com Deus, é a intimidade. Legal, né? 3 horas e meia ouvindo, é ou não é? Aí passa a semana e fica 40 horas ouvindo algo que não tem Deus, que não tem Espírito Santo, que não tem comunhão, que não tem nada disso, que tem só valores invertidos. Estereótipos para os teus filhos imitarem. E ainda se acrescenta a essa receita a inércia e a passividade dos pais, que não estão lá afiando aquele metal que está molinho ainda
né, que está pedindo para ser moldado, para ser ali tornado, para ser afiado. Então aí não tem uma mãe, não tem um pai, aí a gente vai nas linguagens, que entrega amor com ato de serviço, com um tempo de qualidade, com um presente, com um toque, com um tempo em que a pessoa passa ali algo diferenciado. Mas tem a televisão, tem o celular, tem a falta de Deus em quase todos os aspectos que a pessoa está recebendo. Aí quando ela tem uma companhia, se é do primo, se é do amiguinho da escola, se é do vizinho de apartamento, se é das crianças do condomínio, estão vindo também comportamentos. Não, mas as crianças são boas, não tem criança má. Não existe criança má. Existe atitude má. Mas ela está lá e está vendo e tal, e falta pai, falta mãe. Eu não digo falta de não ter. Eu digo falta atitude proposital. É o que a gente vê acontecendo com crianças que estão na igreja, quando se tornam jovens, não se entende. Mas, ó a expressão mentirosa, cresceu na igreja. Não cresceu na igreja. Frequentava a igreja, e na maioria das vezes, aos domingos apenas. Que é, e eu entendo que para algumas pessoas, principalmente quem as crianças estudam cedo, mora longe, é um pouco mais difícil de trazer de semana, então vem domingo. Mas recebe no domingo o conhecimento, recebe a palavra, não aplica na semana. Então o que eu estou dizendo, é uma briga, é uma luta desleal. 3h30 contra 40, contra sei lá quantas horas que uma criança passa nas companhias que tem Lós, nas séries, nos vídeos que tem Lós. Aí depois o pai vai lá e invoca a Deus. Ô Senhor, não, eu vou fazer uma oferta, igual o Jó, não é nem o Ló mais, igual o Jó fazia oferta pelos filhos dele. Ah, meu Deus, agora eu vou fazer um propósito pelos meus filhos. Amém, tem que fazer para Deus salvar, para Deus quebrantar o coração. Muitas vezes até já tendo aquela abertura para passar por um momento difícil, onde Deus permite uma situação, uma perda, uma dor, para mudar o rumo da vida daquela pessoa, para que aquela pessoa agora se volte para Deus. Mas isso a gente pode construir. Então, a mensagem que eu deixo aqui hoje para cada pai é para observar bem, com uma lupa até, de quais os Lós, que às vezes está querendo fazer assim, né? Ó, não, eu não estou vendo. Está vendo. Você vê saindo numa expressão dessa criança. Quando você passa ali, você olha a televisão, você vê a imagem que está ali. Você vê aquela criancinha que está perto, às vezes quando você vai buscar na casa, as expressões que diz, o comportamento que tem, as roupas que usa. Não é possível que você não consiga perceber a disparidade. Você está colocando seus filhos com gente que se comporta completamente diferente, não dá para você imaginar que aquilo vai ficar do jeito que está. Que um completamente de um jeito, outro completamente do outro. Ambos vão pegar de ambos. Mas a gente sabe que nesse caso é o mundo que prevalece. É o mundo que cativa mais. É o pecado. São as obras, as decisões, as coisas da carne. Então, é fácil criar filhos? Não. Mas se a gente faz tudo aquilo que nos vem à mão, falando, orando e também cuidando e impedindo que coisas como Lós, que pessoas como Lós, ou seja, que a gente olha e enxerga, não tem propósito nisso. Se a gente não tira agora, não adianta lá na frente invocar o nome do Senhor para, Senhor, agora muda meu filho. Muda meu filho. Não. Quando o Abrão invocou o Senhor, não aconteceu nada. Só aconteceu quando ele tirou o Ló de perto dele. E está provado aqui, pelo que a gente lê, que o Ló tinha inclinações que não faziam parte dos projetos e dos propósitos que Deus tinha para o Abrão. Cortar uma pessoa, afastar alguém de um lugar de uma pessoa que não tem propósito, é dolorido. Só que é uma dor que se cura rapidamente.
É um dia de chorar, papai, mamãe não queria, eu gostava de tal lugar, eu gostava do fulano de tal, eu gostava de ver aquilo. Dói. Mas é uma dor boa. É uma dor com começo, meio e fim. É uma atitude necessária. É um momento que você tem que decidir passar e não ficar mais adiando. Quantos aqui que já ouviram sabem exatamente quais são os lós que existem na criação dos filhos? Como não adianta também você só ir lá e proibir seus filhos, né? Não pode ver isso, não pode fazer aquilo, não pode ter aquilo outro. Mas você vai lá, talvez, no mesmo computador, no mesmo celular, na mesma televisão, você está trazendo aquele espírito para dentro da sua casa. Seu filho, sua filha não pode, mas você vai lá e faz aquilo que você proíbe ele de fazer. Você vê aquilo que você proíbe ele de assistir. Você faz com as pessoas, fala com as pessoas, conversa com as pessoas. Você dá legalidade consciente de coisas que você não quer ver no dia da manhã dos seus filhos. Você não quer saber que seus filhos fizeram. Aí não adianta também. Mas eu tenho que mudar de vida para meus filhos serem abençoados? Claro que sim. Você paga o preço hoje. Faz a boa semeadura hoje. Amanhã você tem a colheita boa. Se você fica se furtando, né, de tomar decisões sacrificiais hoje, você vai ter que se sacrificar lá na frente. Então não tem um segredo que não, só isso aqui vai fazer minha família ser abençoada, não. São um conjunto de coisas. E uma vez que essa semana a gente teve essa palavra de Ló, Deus tem nos preparado, Deus tem nos colocado num projeto, num programa de crescimento. Eu penso que tem gente que tem orado por filhos, orado, e aqui se pega no Gênesis 13, 4. Depois da oração, não está vindo resposta. Senhor, eu estou vendo meu filho caminhar para tal direção. Senhor, não deixa. Senhor, não deixa. Senhor, não deixa. Mas você está deixando. Você está deixando e você quer que Deus não deixe. Você é permissivo, você é passivo, mas você está pedindo para Deus fazer o trabalho que Ele já mandou você fazer, quando Ele disse, sai, tira. Isso não tem propósito. Isso não acrescenta. Isso subtrai da tua vida. Isso desconstrói o culto de domingo, o trabalho que é feito lá na escolinha. Isso desconstrói que você passa aqui 3 horas e meia, se for um jejum, 7 horas ouvindo. Aí vai para aquele lugar para a criança ouvir o contrário. Não. Então, a gente precisa fazer igual a Abraão. Se eu errei, se eu permiti, se eu soltei, se eu relaxei, eu vou assumir o controle disso. Eu vou colocar um limite onde tem que ser colocado. Eu vou tirar o Ló. Se tem situações aqui estourando na minha face, que eu estou vendo, desavença, eu estou ouvindo que eu não devia estar ouvindo, não queria estar ouvindo, então vou na raiz. Corta, tira, toma decisões, que agora eu mesmo já estou te preparando. Você vai ter oposição, não quero, não é bom, não é agradável viver aquilo, passar por aquilo, mas é necessário e é bom. É bom para o presente, a semeadura que você está fazendo e principalmente vai ser excelente para as colheitas que você vai ter no futuro. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, pede para o Senhor agora, se talvez não te veio, o entendimento de quais são esses lós. Que você está vendo aí, está percebendo. No teu dia a dia, na tua casa. Então pede para o Senhor sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Porque tem coisas que a oração responde. E tem coisas que você não está tendo resposta nenhuma de oração. Porque não fez ainda o que o Senhor já mandou você fazer. Porque tem um Ló na tua criação.
tem um ló entre o propósito de Deus e você. Você tem deixado lós na condução dos teus filhos. Você tem deixado. E aí ora, faz o jejum, faz a campanha. E, meu Deus, eu não estou vendo, eu estou buscando. Senhor, eu estou pedindo, mas fica desse jeito. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu oro agora, meu Pai, para cada mãe, para cada pai, meu Pai, que está aqui me acompanhando. Para que tenha o discernimento do Senhor. Para detectar, para perceber, meu Deus. E não é perceber, meu Pai, já com o coração fechado. Quando nós ouvimos que nós não estamos acertando, que estamos errando, que estamos sendo relapsos, omissos, muitos já se fecham por esse tipo de mensagem. Mas pior é ouvir que nós estamos pedindo algo, estamos orando e as nossas orações não têm resposta. Porque não se trata de oração, se trata de obediência. Se trata, meu Deus, de algo que não depende mais do céu, depende de nós. Depende de uma decisão que foi tomada parcialmente, que precisa ser tomada inteiramente. Mas uma decisão difícil. Uma decisão que vai desagradar outras pessoas. E às vezes, a princípio, vai nos desagradar também. Vai nos fazer ficar tristes, aborrecidos, chateados. Mas eu oro ao Espírito Santo do Senhor, para que o Senhor venha suprir cada um que está ouvindo, que está orando, que está recebendo essa oração agora. Para que apoio, unanimidade, palavras, meu Deus, que ressoam de forma positiva como elogios, não sejam mais, meu Deus, o combustível dessa pessoa. Mas que tão somente essa palavra seja o combustível que ela precisava para dar o passo de fé que ela ainda não deu. Porque uma decisão como essa a gente não toma com o coração. A gente não toma com sentimentos, a gente toma pela fé. Sabendo que o Senhor quer e crendo que o Senhor vai abençoar. Crendo, meu Deus, que isso vai agradar o Senhor. Ainda que muitos fiquem desagradados. Ainda que muitos fiquem, meu Deus, chateados com isso, incluindo nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abra os olhos do entendimento. E eu oro, meu Deus, para que haja pais e mães, para que haja, meu Deus, pessoas que estão responsáveis por crianças, adolescentes e até jovens, que sejam fortalecidos na força do teu poder, para tomarem decisões, meu Pai, que sejam como aquelas que o Abrão tomou com Ló, de despedi-lo. Vai para um lugar que eu vou para o outro. Vai para o seu propósito, que eu vou criar a minha família nos propósitos do Senhor. Vai para a direção que você já está inclinado, que eu vou permanecer na presença do meu Deus. E vou pagar os preços que o meu Deus requer. Vou fazer a vontade de Deus de forma íntegra. Eu oro, meu Deus, para que seja assim a decisão que cada mãe, que cada pai, que cada responsável, meu Pai, que o Senhor confiou alguém para criar, para educar, para ensinar, tome. Porque tomado uma decisão como essa, o Senhor se agrada. E assim como aconteceu com Abraão, quando ele se moveu, quando ele agiu, o Senhor então veio e confirmou. O Senhor estabeleceu a terra que era dele, e ele naquela terra. E eu oro, meu Pai, para que orações que estão aí já, meu Pai, enfileiradas, sejam respondidas com a decisão, com a atitude, com a obediência dessa pessoa.
com ela dando ao Senhor aquilo que ainda não tinha sido dado, com ela se posicionando da maneira que tinha de se posicionar desde o começo. Mas ela hesitou, ela adiou, ela deixou para depois, não quis aborrecer pessoas e com isso hoje ela olha para um resultado que ela se aborrece. Ela não vê nos filhos aquilo que ela planta no domingo, porque durante a semana ela deixa os lós ali no meio, ela deixa os filhos no meio dos lós. E eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude, todos nós, a criarmos, educarmos e ensinarmos, meu Deus, uma geração que seja mais forte do que nós, que seja mais santa do que nós, que seja mais espiritual do que nós e que tenha resultados, meu Pai, da parte do Senhor, melhores em tudo do que nós. Se o Senhor nos ajudar, meu Deus, nós chegamos lá. E eu tomo posse desse espírito, esse espírito de discernimento, de resiliência, e principalmente, meu Deus, de humildade, para nós recebermos, para nós, meu Pai, aceitarmos e fazermos a Tua vontade, não a nossa. Que cada dia tenha menos daquilo que nós recebemos dos nossos pais, e principalmente aquilo que não tem nada a ver com a Tua vontade. E que tenhamos mais do Senhor, mais da Tua palavra, para que assim venhamos ensinar, instruir e educar os nossos filhos, com a ajuda do Senhor, para que, como nós temos declarado aqui na igreja, como a bispa tem orado pelas famílias, que a nossa próxima geração seja melhor, mais forte do que a atual. Eu peço que o Senhor nos ajude, meu Pai, nesse propósito de vida. E que assim o Senhor venha abençoar cada pai, cada mãe, que o Senhor venha abençoar as famílias, que os filhos, meu Deus, recebam o resultado dessas atitudes, desses sacrifícios, desses passos de fé que cada pai, cada mãe toma. Eu abençoo as nossas crianças. Eu abençoo os nossos adolescentes. Eu abençoo os nossos jovens. E declaro que eles cresçam, estejam debaixo dessa cobertura de oração, de fidelidade, de obediência. Meu Deus, os nossos atos, atitudes sacrificiais. Que eles colham os resultados de cada uma delas. E que estejam debaixo da proteção e da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.